De todo esse dinheiro que você ganhou, quanto você tem hoje dos milhões que você ganhou da época do Menudo? Nada. Nem um tostão. Nenhum tostão. Zero, zero, zero. Zero, zero, zero. Você tem algum bem hoje no teu nome? Algum carro, alguma casa que seja sua? Um carro Não. que seja seu? Não. Eles venderam milhões de discos, cantaram para multidões, tinham fama, dinheiro e tudo o que o sucesso pode comprar. Mas o que acontece quando os holofotes se apagam? Hoje, você vai conhecer histórias de cantores que foram do topo das paradas direto para o fundo do poço. Nomes que você conhece muito bem, alguns que talvez até tenham marcado sua infância e que por decisões erradas, golpes ou simplesmente pelo esquecimento da mídia, acabaram perdendo tudo. Prepare-se, porque essas histórias vão te emocionar, revoltar e talvez até te fazer refletir sobre como a fama pode ser tão cruel quanto generosa. E eu te pergunto, será que o azar bateu forte demais? Ou foram escolhas mal feitas? Comenta aqui o que você acha. Se inscreve no canal e vem comigo, porque o vídeo de hoje tá de arrepiar. Pepé e Neném. Ah, os anos 90. Quem viveu sabe. E se teve uma dupla que marcou aquela época foi Pepé e Neném. Não vem ficar comigo, me alivia essa mania de você. Faço o que quiser fazer, digo... Duas vozes potentes, irmãs inseparáveis, que chegaram a vender mais de 200 mil discos com o hit Mania de Você. Um sucesso absurdo. Mas por trás dos holofotes, a história delas já era dura desde o começo. Fugiram de casa ainda adolescentes por conta das agressões que sofriam do próprio pai. Vieram de uma realidade difícil e quando a fama bateu na porta, parecia que finalmente a vida ia sorrir para elas. Mas o sorriso não durou muito. Quando lançaram o segundo disco, em 2000, o sucesso já não foi o mesmo. E logo vieram os golpes. As duas alegaram que foram enganadas pelo ex-empresário, que cobrava altos cachês nos shows, mas repassava um valor muito menor para elas. Quando repassava? Teve até pagamento adiantado que ele simplesmente sumiu com o dinheiro. A carreira, que tinha começado com tanto brilho, foi afundando. Os convites rarearam. E a coisa ficou ainda mais difícil quando, em 2012, elas decidiram se assumir publicamente como homossexuais. Vocês sempre souberam que vocês eram homossexuais? Sempre, sempre, Mas sempre. essa irmã... Interessante, né? As duas. As duas. Eu me descobri primeiro, neném. Como? Eu com 10 anos de idade, sempre conto isso. Com 10 anos de idade, não era... É aquela apaixonite, né? 10 anos de idade, você fala que é apaixonada, é uma criança, não é apaixonada. A partir daí, segundo as próprias, só eram chamadas para cantar em boates LGBTQIA+, e com cachês muito baixos. A gota d'água veio em 2021, quando as duas, sem vergonha de mostrar a real, pediram ajuda financeira aos fãs. Tinham perdido tudo, tudo mesmo. O fã deixou vazar na internet que a dupla Pepé e Neném estava pedindo ajuda nas redes sociais. Conversa vazada aí delas nas redes sociais com um dos seguidores. A Pepé utiliza a conta dela no Instagram para pedir uma quantia de R$600. É difícil não se emocionar com a coragem delas, de pedir ajuda, de continuar lutando, de seguir de cabeça erguida mesmo com todas as portas se fechando. E você? Ainda lembra dos sucessos da Pepé e Neném? Acha que elas foram esquecidas por preconceito? Ou pela crueldade da indústria musical? Me conta aqui nos comentários. Tô curiosa para saber sua opinião. Roy Rosello. Quem aí lembra da febre que foi o Grupo Menudo? Se você viveu os anos 80, com certeza ouviu falar, ou foi fã, daqueles meninos que arrastavam multidões. E entre eles estava Roy Rosello, o galã porto-riquenho que virou ídolo no Brasil. Com o Menudo, ele gravou mais de 8 álbuns e ajudou a vender mais de 24 milhões de discos. O cara era uma máquina de sucesso. E não parou por aí. Depois que saiu da banda, em 1986,
Roy tentou carreira solo e até investiu na atuação. Teve até um casamento com a apresentadora Mara Maravilha. Mas como a fama passa rápido, a queda veio. Roy teve 5 filhos com 5 mulheres diferentes e enfrentou uma série de problemas pessoais. Em 2014, ele entrou para o reality A Fazenda. Isa, que foi indicada pelo fazendeiro Marlos, o Diego, que recebeu 9 votos pela casa e pelo resto. Mas adivinha o que aconteceu enquanto ele ainda estava confinado? Teve a prisão decretada por não pagar pensão alimentícia. Precisou sair do programa, pagar a dívida correndo e só então pôde voltar. Mesmo assim, foi eliminado logo na 3ª semana. Cara, infelizmente pra você, né? Imagina, porque que isso? nós temos torcedores do outro lado lá votando em quem gosta mais e quem acha que deve ficar no jogo, e a galera achou que você que devia sair agora, né? Tudo bem. E votou mais no Marlos. Mas como é que foi? Depois disso, a vida virou uma batalha. Ele e a esposa abriram uma lanchonete em Porto Alegre, mas o negócio não deu certo. Onde é que é a entrega? Aqui no chaveiro. Imagina você em casa, você pedindo um lanche. E o dinheiro, que um dia foi sinônimo de fartura, virou poeira. Hoje, Roy vive uma vida bem diferente. Largou o showbiz e se dedica à fé, atuando como missionário religioso. Em uma entrevista, foi direto ao ponto. Diz todo esse dinheiro que você ganhou. Quanto você tem hoje dos milhões que você ganhou da época do Menudo? Nada. Nem um tostão. Nenhum tostão. E aí você imaginava que o Roy, aquele mesmo do Menudo, tinha chegado nesse ponto? Você acha que a fama muito cedo atrapalha ou que faltou alguém para orientar melhor? Fala comigo aqui nos comentários. Sol. Você se lembra da cantora Sol? Talvez o nome não te soe tão familiar agora, mas nos anos 80 e 90, ela era um furacão no palco. Voz doce, presença marcante, dança envolvente. Ela era diferente, era única. Sol encantava o Brasil com seu jeitinho inocente e sensual ao mesmo tempo. Mas não parou por aqui. O sucesso foi tão grande que ela acabou indo parar no Japão. E lá, meu amigo, ela virou uma verdadeira celebridade. Cantava em 7 idiomas e foi apelidada de Musa do Imperador. Dá pra acreditar? Só que, como em tantas histórias que a gente já ouviu hoje, a vida virou de cabeça para baixo quando ela voltou ao Brasil. Tentou recomeçar, lançar novas músicas, buscar o brilho de antes, mas não conseguiu. O público tinha mudado, o mercado tinha mudado, e a Sol agora não encontrava mais espaço. Em 2016, numa entrevista de cortar o coração, ela revelou estar falida. Sim, falida. De morar numa cobertura no Morumbi, em São Paulo, para viver numa pensão simples, contando com a ajuda de amigos. E como se não bastasse, ainda enfrentou na justiça a cantora Gretchen, pedindo indenização por ter sido citada de forma pejorativa numa biografia. Ninguém tem o direito de tentar ofender, denegrir a imagem, reduzir uma pessoa. Eu acho que não é assim que você fabrica uma carreira. Mas perdeu a causa. Sol pediu R$1 milhão de indenização e que o livro fosse retirado de circulação. Mas não adiantou. Nenhum centavo. Nenhum pedido atendido. Você nunca provocou a Gretchen? Nunca falei com a Gretchen, nunca, em nenhum momento da minha nobre vida, eu nunca conversei com ela, nunca falei com ela. É doloroso ver alguém que representou tanto, aqui e fora do país, cair no esquecimento assim. E você? Já tinha ouvido falar da Sol? Acha que o Brasil valoriza pouco seus artistas que fizeram sucesso lá fora? Comenta aqui. Vamos dar visibilidade para quem já brilhou tanto e hoje luta só para ser lembrada. Kátia Regina. Não precisa nem me avisar, basta apenas você chegar. Sabe aquelas vozes que ficam marcadas no coração da gente? A da Kátia Regina era assim.
Afilhada musical de ninguém menos que Roberto Carlos, ela fez um sucesso absurdo nos anos 80 e 90. Mesmo sendo cega de nascença, Kátia nunca deixou que isso a impedisse de brilhar. Ela colecionou prêmios, discos de ouro, platina, diamante e, em 1987, explodiu com a música Qualquer Jeito. De que jeito? Não está sendo fácil. Essa canção dominava as rádios. Vai ver, você até se lembra da melodia. Além desse hit, ela emocionou muita gente com músicas como Tão Só, Lembranças e Cedo Pra Mim. Chegou até a conquistar a América Latina com um álbum em espanhol, que depois ganhou versão em português. Parecia que nada podia parar a Kátia. Mas aí, a vida resolveu mudar o rumo. Depois de lançar esse último trabalho, em 1994, ela simplesmente desapareceu dos palcos. Longe dos holofotes, decidiu se dedicar à causa dos deficientes visuais, enquanto enfrentava uma batalha dura, a depressão. Em 2017, a coisa ficou ainda mais difícil. Kátia perdeu a mãe, sua maior companheira, e isso a abalou profundamente. Desde então, ela se afastou de vez da carreira e passou a viver com o pai, levando uma vida simples, longe do glamour que um dia a cercou. Hoje, aos 61 anos, Kátia vive quase no anonimato, sem fortuna, sem shows, mas com uma história que merece ser lembrada. E aí, você já conhecia essa trajetória? Acha que artistas como ela deveriam ter mais apoio para continuar suas carreiras? Me conta aqui nos comentários. Vamos dar voz a quem um dia nos emocionou com a sua. Ricardo Costa. Quero mais é viver. Que esse mundo... Se você viveu os anos 90, com certeza já dançou ao som da banda Polegar. Aqueles garotos faziam sucesso em tudo quanto era programa de TV. E o Ricardo Costa, além de baterista, também era vocalista e um dos rostos mais conhecidos do grupo. Eles estouraram com hits como Dá Pra Mim e Ando Falando Sozinho, ganharam discos de ouro, viajaram o país e depois sumiram. O grupo chegou ao fim em 1997, voltou em 2004, mas o brilho já não era o mesmo. E aí, a realidade bateu forte na porta do Ricardo. Ele até se formou em direito, mas nunca chegou a exercer a profissão. Em 2014, a situação já era desesperadora. Ricardo contou numa entrevista que não tinha nem dinheiro para pagar o aluguel, muito menos a pensão da filha. A dívida? Mais de R$120 mil. E o fundo do poço veio com pensamentos muito pesados. Ricardo revelou que chegou a pensar em tirar a própria vida. Desesperado, pediu ajuda nas redes sociais. Fiquei sabendo que você estava pensando em tirar a tua própria vida. Mas o que ele recebeu? Críticas. Foi chamado de vagabundo por algumas pessoas. Ainda assim, ele não desistiu. Hoje, trabalha como chefe de cozinha em um restaurante, lutando para recomeçar. Em 2022, apareceu novamente na TV, pedindo ajuda para manter o negócio funcionando. Eu trabalho muito, eu procuro, quando eu entro num trabalho, eu foco. Infelizmente não deu certo as coisas, espero que agora dê. Um cara que já foi ídolo nacional, hoje enfrenta dificuldades para pagar as contas do mês. E você, o que pensa quando ouve histórias assim? Faltou apoio? Faltou orientação? Ou será que a fama é mesmo uma montanha-russa, onde poucos conseguem se segurar? Me conta aí nos comentários. Você pode até não ser fã da banda Calypso, mas com certeza já ouviu falar do nome Chimbinha. Ele foi o cérebro por trás de um dos maiores fenômenos da música brasileira nos anos 2000, ao lado da ex-esposa Joelma. Juntos, venderam mais de 15 milhões de discos e arrastaram multidões pelo Brasil inteiro. Mas como a gente já viu em tantas histórias por aqui,
Nem toda fama é para sempre. Em 2015, veio o baque. Joelma e Chimbinha anunciaram o fim do casamento e também da parceria musical. E o motivo? Uma tempestade de polêmicas. Fabiola, agora é oficial. Joelma e Chimbinha anunciaram o fim do casamento. Ai, gente, olha. Joelma acusou o ex de agressão. Conseguiu uma liminar que o impediu de subir no palco com ela. E, para piorar, ainda surgiram acusações de assédio feitas pela própria enteada. Essa situação de conflito, ciúmes, entendeu? E depois de 3 anos, ele tentou me jogar do 2º andar de uma casa aqui de Recife, onde a banda estava alojada. Por que você não denunciou? Pela família. Chimbinha negou quase tudo, menos a traição. Disse que o excesso de trabalho desgastou a relação, mas o estrago já estava feito, na imagem, na carreira e no bolso. De um dia você cantar com a Joelma, ela com você acha que tem possibilidade disso ou não? Eu não sei, não. Agora, no momento... Só Deus que sabe. Eu não sei ainda. Mas a vida é tão bela. A vida, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas... Depois do fim da Calypso, ele tentou seguir com a banda X-Calypso, mas o projeto não engrenou. Mudaram vocalista, tentaram um novo estilo, nova formação. Nada deu certo. O público não abraçou. E aí veio a parte mais difícil de engolir. Dívidas. Muitas dívidas. Chimbinha teria herdado os débitos deixados pela antiga banda e passou a dever mais de R$500 mil. R$500 mil. De um dos músicos mais bem pagos do Brasil, para um artista lutando para pagar as contas e limpar o nome. E aí, você acha que ele merecia uma nova chance na música? Ou foi a fama que subiu a cabeça e cobrou o preço? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Bora conversar sobre isso. Sérgio Murilo. Imagina só ser aclamado como o rei do rock brasileiro, viver o auge do sucesso ainda jovem e depois simplesmente desaparecer da cena. Essa é a história, tão brilhante quanto triste, de Sérgio Murilo. Nos anos 50 e 60, ele era um verdadeiro fenômeno. Ainda criança, já encantava plateias no programa Trem da Alegria. Em 1958, seu primeiro disco foi um estouro. E 3 anos depois, em 1961, foi eleito pelo público como o rei do rock nacional, muito antes da Jovem Guarda surgir. Mas aí, tudo começou a desandar. Em 1962, uma briga com a gravadora freou sua carreira. Sem contrato e sem poder gravar, ele viu as oportunidades minguarem. Em 1963, tentou a sorte como artista independente na América Latina, mas o brilho já não era o mesmo. E quando tentou um retorno em 1989, os 2 álbuns lançados passaram despercebidos. Aquele que um dia foi aclamado por multidões, acabou morando com a mãe, longe dos palcos, dos aplausos e da fortuna que um dia teve. Sérgio Murilo morreu em 19 de fevereiro de 1992, aos 50 anos, vítima de atrofia cerebral e insuficiência renal. Triste pensar que o pioneiro do rock nacional partiu no anonimato, né? E você, já tinha ouvido falar do Sérgio Murilo? Conta pra mim nos comentários se achava que um ícone como ele merecia um final diferente. Belchior. Latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Você já ouviu Apenas um Rapaz Latino-Americano? Ou quem sabe, Como Nossos Pais? Essas músicas marcaram gerações inteiras. E por trás delas estava ele, Belchior, um dos nomes mais respeitados da MPB, um verdadeiro poeta da música brasileira. O sucesso dele começou a explodir nos anos 70, especialmente com o álbum Alucinação,
de 1976, que até hoje é considerado um divisor de águas na música popular brasileira. Mas, apesar do talento imenso, a vida de Belchior foi se tornando cada vez mais misteriosa. A partir de 2008, ele simplesmente desapareceu dos palcos, da TV, das entrevistas. Sumiu, abandonou bens, interrompeu compromissos e passou a viver como um nômade. Mudava de endereço com frequência, morava em casas de amigos, em abrigos e até passou um tempo em uma casa de caridade. Para piorar, teve contas bloqueadas pela justiça, foi processado pelas próprias filhas e deixou de se apresentar por completo. Era como se ele tivesse virado as costas para o mundo que um dia o aplaudiu de pé. Muita gente achou que fosse um protesto silencioso. Outros diziam que ele apenas cansou do sistema. A verdade, talvez ninguém saiba ao certo. O fato é que Belchior morreu em 30 de abril de 2017, aos 70 anos, vítima de um aneurisma cerebral. Passou os últimos anos levando uma vida simples, humilde e longe do convívio com a própria família. É difícil não se emocionar com uma história assim. Um artista que marcou a música brasileira para sempre e que terminou seus dias sozinho, longe dos holofotes. E você, o que acha que levou Belchior a tomar esse caminho? Fuga? Protesto? Cansaço? Me conta aqui nos comentários. Essa é uma daquelas histórias que merecem ser discutidas com carinho. Maurício Matar. Se você viveu os anos 90, com certeza já suspirou, ou ouviu alguém suspirar, por Maurício Matar. Ele era aquele tipo de galã que aparecia na novela e todo mundo parava para assistir. Bonito, talentoso e ainda por cima cantor. O pacote completo. Na televisão, ele brilhou em várias produções da Globo. E na música, lançou 9 discos e um álbum ao vivo. Em casa, a situação também era cheia de holofotes. Ele namorou várias famosas, como Elba Ramalho, Angélica, Débora Seco e Paola Oliveira. Mas aí, o glamour acabou. Maurício cometeu um erro que infelizmente é comum entre os artistas. Não soube administrar o dinheiro. Resultado? Precisou morar de favor na casa da ex-mulher por um tempo. Isso mesmo, de protagonista de novela para viver de favor. E os problemas só aumentaram. Em 2011, se envolveu numa briga de trânsito com um motoboy e a justiça determinou uma indenização. Em 2015, teve todos os bens penhorados para quitar a dívida. Como se não bastasse, a própria filha, Petra Matar, entrou na justiça cobrando pensão alimentícia atrasada no valor de R$34 mil. O detalhe? Ele já estava desempregado. O contrato com a Globo tinha terminado e o dinheiro já tinha ido embora há muito tempo. É triste ver como um artista tão presente nas nossas memórias caiu num buraco tão fundo. E você, já imaginava que o Maurício Matar tinha enfrentado tudo isso? Me conta aqui nos comentários se você acha que ele merecia uma segunda chance na TV ou se foi mais um caso de escolhas erradas. E aí, qual dessas histórias mais mexeu com você? Ver cantores que já foram milionários, famosos, amados por milhões e hoje vivem no anonimato, na luta ou até endividados é no mínimo doloroso. Dá até um nó na garganta, né? Me conta aqui nos comentários. Foi azar, má gestão ou simplesmente o abandono da indústria? Se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que viveu essa época e vai se emocionar também. E ó, tem mais vídeo te esperando aqui na tela. Clica e vem comigo para mais uma viagem pelos bastidores da fama.